a cura da sogra de Pedro, né? A cura daquela mulher que estava com uma febre altíssima, uma febre que levava, com certeza levaria ela à morte, sem os recursos que nós temos hoje. Mesmo assim, tem pessoas que ainda morrem de febre, ou pelo menos a febre desencadeia outras doenças, outras enfermidades. Hoje, nesse milagre, nós vamos aprender lições não só para a nossa vida física, não é só para a nossa saúde, mas nós vamos ver lições importantíssimas, lições espirituais, que vão nos ajudar a servir melhor o nosso Deus. Vamos lá então, versículo 29, capítulo 1, primeiro capítulo de Marcos. Essa cura também, esse milagre também está registrado em outros evangelhos. Nós vamos usar o de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Vocês vão perceber que é bem em sequência daquele milagre anterior. Jesus expulsa o demônio daquele moço que estava dentro da sinagoga, e aí, o que acontece? Versículo 28 diz que a fama dele começou a correr então, porque até então Jesus não era famoso, né? Jesus não estava ele não era conhecido, mas a partir daqueles primeiros milagres, primeiro, segundo, terceiro, a fama dele já começou a se estabelecer naquela região. E no versículo 29 então diz: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e o servia. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, aqui nós temos tantas lições maravilhosas, vamos tentar comentar algumas delas. Deixa a sua Bíblia aberta assim, nós vamos começar vendo a primeira revelação que está aí no versículo 29. Vivendo os milagres de Jesus em casa, na nossa vida. E logo, saindo da sinagoga. Vamos parar aqui. Saindo da sinagoga. Nós aprendemos na lição passada que Jesus foi à sinagoga. Entrou na sinagoga. Agora ele está saindo. Lá na sinagoga, ele opera um milagre espetacular. Aquele moço que estava lá na sinagoga vai saber de quanto tempo que ele estava lá e nunca acontecia nada. Mas quando Jesus chegou, algo aconteceu. Muita gente está na igreja e não acontece nada. Chega um tempo em que Jesus vai lá e faz a obra, né? Isso é maravilhoso. E quando então ele foi liberto daquele espírito ruim que ele estava vivendo, a Bíblia diz que Jesus aí terminou o culto na igreja. Mas a sinagoga era a igreja dos judeus da época. Era o lugar onde eles iam para adorar, para receber a palavra, para comentar os textos bíblicos e para serem abençoados. E acabou, assim como acaba uma célula, acaba o culto, no domingo à noite, na quarta, deu horário, acaba o culto. Aí o que diz a Bíblia? Diz que Jesus então saiu da sinagoga. O que eu quero frisar com esse saindo da sinagoga? É que a nossa vida não pode se resumir só na sinagoga. A nossa vida não pode se resumir só dentro da igreja. Tem horas que você vai para a igreja e tem horas que você sai da igreja. E quando você sair da igreja, a sua vida tem que continuar sendo uma bênção. Aquilo que você recebe lá na sinagoga, lá dentro da casa de Deus, da igreja do Senhor, tem que ser levado para fora. Tem pessoas que vivem uma vida dentro da igreja e outra fora da igreja. Lá na igreja ele bate palma, ele adora, ele fecha o olho, ele canta. Saiu daí, ele se torna outra pessoa. Oração não existe, leitura bíblica não existe. Lá quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia, então ele abre a Bíblia. Mas quando ele sai da sinagoga, quando ele sai da igreja, a vida dele se transforma num cidadão comum. E nós não somos mais cidadão comum. Nós somos incomum, não somos naturais, nós somos sobrenaturais, nós somos extraterrestres. Nós não pertencemos a esse mundo. O cristão, ele não pertence a esse mundo. Os pés dele estão aqui na terra, mas a cabeça dele está no céu.
Então, quando ele sai da sinagoga, ele precisa entender que ele tem que conservar aquilo. E muitas vezes você pergunta para a pessoa, quando ele sai da porta, até ele chegar na rua, o que foi pregado hoje, meu? Deixa eu ver. Não sei, porque na hora eu estava pensando em tanta coisa. Né? E aí a pessoa acaba saindo da sinagoga e nada aconteceu na vida dela. Ou então ele só tem uma vida de espiritual só lá dentro da sinagoga. Está cheio, né? Não é só. Em todo lugar do mundo, você sai para fora, você conversa com os pastores. Em Minas Gerais, você vê que os problemas são os mesmos. A dificuldade dos pastores, com as pessoas, é idêntico, não muda nada. Por que não muda? Porque o diabo é o mesmo em todo lugar, o problema é o mesmo em todo lugar. Né? As dificuldades, o apóstolo Tiago diz que as mesmas aflições se cumprem ao redor do mundo na vida de todos os irmãos. Então o que acontece? As pessoas têm que entender que tem um momento que você tem que sair da sinagoga. Né? Lá, você vai no culto domingo à noite, saiu de lá, o que você vai fazer depois que você sai da igreja? Tem gente que sai da igreja, vai para o bar, vai para a prostituição, vai assistir coisas que não deve. Não, nós temos que entender que tem um momento de eu estar lá na casa de Deus. E tem um momento, eu tenho que ter uma vida santa, uma vida correta, fora também da sinagoga. Nós não vamos poder ficar morando lá dentro da igreja, né, o resto da vida. Né? Lá é só para ir adorar a Deus, receber. Saiu de lá, vamos praticar o que a gente teve. Saindo da sinagoga. Jesus saiu da sinagoga. Essa é a primeira grande lição. Para onde ele foi? Foi para a casa de Pedro. Estava sendo feito um jantar do sábado, né? Lá geralmente se reunia na sinagoga no sábado. Acabou para basicamente 6 horas, 6 e pouquinho. E aí eles foram para um jantar na casa de Pedro. Interessante que nós vemos aqui, alguns personagens muito importantes na Bíblia. André, Tiago, João, e que eram amigos. Aqui os apóstolos ou eram irmãos ou eram muito chegados, muito amigos. E Pedro convida o Tiago e o João para estar com ele. Vamos lá para casa. Ele levou os amigos para jantar com ele. Isso é muito bom. Ter amigos é muito bom. Ter amigos, companheiros é maravilhoso. Você ter alguém para levar para casa e jantar com você. Que você possa compartilhar. Que você possa dividir suas dificuldades. Pedir ajuda, ajudar alguém. Nós temos que ser hospitaleiros. A nossa casa tem que ser uma casa onde os amigos podem chegar a qualquer hora, a qualquer momento. Levá-los, convidar. Tem gente que não gosta de receber visita. Nós temos que abrir nossas casas para receber visitas. Aqui acabou o culto. Pedro falou, João, vamos lá em casa. Vamos lá. Então, ter bons amigos, né? Você saber quem você leva dentro de casa também é importante. Que nós vemos essa cena maravilhosa, né? E tudo que está na Bíblia é exemplo para nós. Está aí para que a gente possa obedecer. Então, essa hospitalidade, quando a Bíblia fala sobre o líder lá em Timóteo, uma das primeiras coisas que fala para o pastor, para o líder, em geral, que ele seja hospitaleiro. Que ele goste de receber as pessoas dentro da nossa casa, ter bons amigos. Eles foram lá para jantar para a casa de Pedro. Isso é maravilhoso. Mas a outra lição maravilhosa aqui é que, no caso aqui, nós vemos que eles não deixaram de fora Jesus. Não deixaram Jesus de fora. Pedro, ele teve o capricho de convidar o Tiago, o João, mas a Bíblia diz o quê? Diz que Jesus também foi. E isso é maravilhoso. Você não só levar amigos para dentro da sua casa, mas você também ter a sua casa como lar de Jesus. Preguei muito sobre isso no congresso, lá os versículos sobre que Jesus estava em casa, Jesus na casa de Zaqueu, hoje entrarei na tua casa, porque estamos falando de célula. Célula é uma reunião na casa. Então, Jesus não está só no templo, ele sai da sinagoga, ele entra nas casas. Então, no templo e nas casas, nos grupos. E nós vemos aqui que Pedro, com certeza, casado, né? Não sabemos se todos os discípulos eram casados. Pedro, pelo menos, era casado e a sogra dele estava enferma. Então, provavelmente, a sogra morava com ele também. E a mulher de Pedro não devia ter ido no culto, ficou em casa, cuidando da mãe. E ali, o que acontece é que o Pedro,
ele leva Jesus também, leva os amigos e leva Jesus para jantar. Será que Jesus tem estado na sua casa, tem estado presente no seu lar, tem estado ali no dia a dia, curando, restaurando, operando, alguém que você possa recorrer no momento da dor? Pedro teve o grande privilégio de, na hora que uma ente querida dele, uma pessoa da família ficasse enferma, tivesse ali o remédio. Ali não tinha ali um Dorflex, não tinha remédio de febre, sei lá quais os remédios da febre, mas tinha Jesus, o remédio poderoso. Não é nem remédio, é a cura, né, total, né? Então Jesus estava ali na casa de Pedro, e isso foi um privilégio maravilhoso, porque aquilo que era necessidade para Pedro, que era problema, que era luta, dificuldade, eu acho que não tem uma coisa mais que mexe conosco do que a doença, que é a enfermidade. E Jesus estava lá para fazer essa obra maravilhosa e restaurar a saúde da sogra de Pedro. Então, o grande privilégio que nós vemos aqui. No versículo 30, acompanha aí, e a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Vamos analisar aqui algumas expressões que tem nesse pequeno versículo aqui, e vamos ver o que ela nos ensina. Primeiro, nós vemos aqui que essa mulher estava deitada. Deitada. Nessa palavra, estar deitada, nós vemos uma figura espiritual da humanidade. Um dos grandes objetivos de Deus, de Jesus, é colocar o homem em pé. Mas muitas pessoas estão deitadas. A pessoa deitada, ela está imóvel, infrutífera, improdutiva. A menos que ela esteja descansando, dormindo, no descanso, que é saudável, que é sadio. Mas fora disso, ela está parada, ela não está produzindo absolutamente nada. E aqui nós vemos uma mulher deitada. Essa mulher deitada, ela é uma figura da humanidade que hoje está deitada e precisa ser colocada de pé. E só há alguém que pode fazer isso, e o nome dele é Jesus. Amém? Amém. A febre que está colocada aqui, essa doença, deitada com febre. Essa febre também pode representar a doença espiritual que o homem vive hoje. Não é só o sentido físico do milagre aqui. Existem lições espirituais em cada milagre. Essa febre que joga as pessoas na cama, que joga as pessoas à beira do caminho, que deixa as pessoas deitadas em seus mundos destruídos, de miséria, de derrota, é uma figura da doença espiritual. O pecado é uma doença espiritual. A desobediência é uma doença espiritual, leva as pessoas a cair. Costumo dizer que a desobediência, o primeiro pecado que houve no mundo, a desobediência, quem desobedece desce, fica no chão, mas quem obedece cresce, sobe, Então nós vemos aqui, essa mulher deitada com febre, pode ser muito bem a figura dos seres humanos hoje, que estão sem Deus, estão infrutíferos, estão sofrendo, estão chorando em suas vidas, chorando por dentro, corações sangrando, por problemas, por lutas, por dificuldades que elas se encontram. Então temos essa situação aqui. Mas o texto continua falando, e logo lhe falaram dela. Quando Jesus chega na casa de Pedro, não sei mais quem estava na casa, se tinha mais pessoas, mais familiares de Pedro, algum irmão, algum tio, primo, ou quem sabe até o próprio Pedro, ou então, quem sabe, a mulher do Pedro. Eu não sei quem foram essas pessoas que lhe falaram, mas alguém chegou e disse: Jesus, a sogra do Pedro, essa mulher que não tem o nome aqui, mas a sogra do Pedro está deitada com febre. Então Jesus foi informado. Alguém levou essa notícia para Jesus. Falaram para Jesus dela. Aqui entra a oração intercessória. A intercessão. Quando nós ficamos sabendo de uma pessoa que está sofrendo, está deitada, com febre, está no pecado, está presa, está com dificuldade, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, temos que falar dela a Jesus. Temos que chegar em Jesus e falar a respeito dessa pessoa. Isso significa o quê? Vida de oração, vida de intercessão. O que é a intercessão? A intercessão é quando você intercede a Deus
por alguém. Basicamente significa você se colocar no lugar da pessoa. Você se colocar no lugar diante de Deus por aquela pessoa. Então, interceder pelo nome da pessoa que está deitada, que está com febre, que está com problema, que está em dificuldade, que está preso, que está no pecado, está nas drogas, está na prostituição, está se perdendo. Então temos que falar para Jesus. E geralmente a gente recorre a Jesus sempre em segundo plano. Fala-se para todo mundo, menos para Jesus. Esse é um grande problema, um grande mal. Grande mal. Vê uma pessoa com problema, em vez de falar para Deus, já conta para o irmão, conta para outro, que vai contar para outro. E vira uma fofocaiada terrível. Vira cada um que conta, aumenta um ponto, e aí fica complicado. Então quando você vê alguém deitado, com febre, talvez Deus está mostrando para você o problema de uma pessoa, para você orar. Para você chegar em Jesus e falar para Jesus daquela pessoa. Às vezes não é nem para comentar com ninguém. Se você comentar, você vai expor a pessoa, você vai envergonhar a pessoa, talvez. Deus está confiando em você uma oração de intercessão. E o que a gente faz muitas vezes? Conta para o outro. Mas não é para contar para o outro. O mesmo tempo que você vai usar de palavra para contar para alguém um problema, seria de você dobrar o joelho e falar com Jesus. Não é a mesma coisa? Você vai gastar saliva, vai gastar palavras, você vai contar o problema de alguém para uma pessoa, conta para Jesus. Entra lá no tabernáculo, dobra o seu joelho, entra lá no seu quarto, dobra o joelho e fala para Deus a respeito dela. Muitos problemas seriam evitados, né? Muitas coisas seriam evitadas, muitas coisas não precisariam nem ficar sabendo, né? Deus ficando sabendo já seria bom. Então essa revelação que eu estou tendo aqui, compartilhando com vocês, é maravilhosa. E logo, quer dizer, você viu o problema, tem que agir rápido. Tem que agir rápido, senão o cara pode morrer. Se você não interceder para uma pessoa, essa pessoa pode morrer para o inferno. Quanta gente perdeu a alma porque faltou. Aliás, você só está aqui hoje, você só tem Jesus no seu coração porque alguém falou de você para Jesus. Alguém orou por você. Ninguém se converte sem primeiro alguém ter orado. Não existe conversão sem que alguém ore. Ou é a mãe, ou é o tio, ou é na igreja, ou é alguém que põe aqui, né? Isso aqui basta. Alguém que escreveu e colocou o nome de alguém aqui. Pronto, fizemos uma oração. Daqui 4, 5 anos o camarada se converte. Vai para a igreja. Talvez ele nunca saiba que ele se converteu porque nós fizemos uma oração aqui na cestinha. Talvez ele nunca saiba disso. Mas é resultado. Porque nós estamos... Sabe qual é a condição do ser humano? Perdido. Separado de Deus. Deus não tem nada com o ser humano. Deus é santo e o homem é pecador. Não tem uma parede, não tem como. A única maneira do homem chegar até Deus, levantar e ser curado da febre e do pecado é a oração de alguém. Alguém vai ter que orar. E logo lhe falaram dela. Então é urgente o chamado para a intercessão. É urgente o chamado da oração. Por isso que a gente fica tão repetitivo na igreja, lá fica até maçante. Jó estava na pior, Jó estava doente, Jó estava ali arrasado. E Deus chegou e falou para ele assim, ora pelos seus amigos. Eu estou precisando de oração. Não, você ora, enquanto você estiver orando, você vai receber. É o dai ser-vos-á dado a vós. Quando você dá uma oração, você mesmo começa a receber bênçãos. Quando você intercede por alguém, você mesmo está recebendo as bênçãos de Deus. Oração é uma semente, você planta e você colhe. Então, a oração da intercessão. Quando você vê alguém deitado com febre, com problema, morrendo, se destruindo, vai logo para a oração e fale dessa pessoa para Jesus. Continuando o texto, versículo 31. Versículo 31. Então, esse então aqui se reporta a algo que vem antes. Esse então é resultado do quê? Esse então é resultado de uma informação que foi passada. Então, depois de Jesus ficar sabendo, depois de alguém ter intercedido, depois de alguém ter falado com ele, então, o que ele faz? Chegando-se a ela. Como é maravilhoso quando Deus chega. Como é lindo quando o Senhor chega a ela, a ele, a eles. Quando o Senhor chega numa família, quando Deus chega numa vida que está muitas vezes desesperada. Como foi maravilhoso quando Deus chegou
há uns 23 anos atrás. Eu estava lá trabalhando e alguém me deu um folhetinho e Deus chegou através de um folheto. Eu peguei o folheto e li o folheto e procurei Jesus. Talvez a sua experiência foi diferente. Deus chegou no dia que você estava lá no culto e você ouviu a palavra e você entregou. Deus chegou. Que maravilhoso é quando o Senhor chega na nossa vida e nos transforma, nos muda, nos libera para uma vida nova, uma história nova. E Deus e Jesus chegando-se a ela. Isso não tem preço, não tem nada que se compara o momento em que Deus chega na vida de alguém. Quando Deus chegou na vida do leproso, quando Deus chegou na vida daquela mulher que estava toda em desespero, a ponto de ser apedrejada, quando Deus chegou na vida de Zaqueu, quando Deus chegou na vida de Mateus, e assim podemos citar uma lista infindável, quando Deus chegou na sua vida. Então Deus chegou, e chegando-se a ela, e quando Ele chega, Ele nunca chega de mão vazia, nunca chega à toa, Ele chega com propósito, Ele chega para realizar algo poderoso na nossa vida. E olha o que Ele fez com essa mulher que estava aí morrendo de febre, deitada. Olha só, o que Ele faz quando Ele chega? Ele estende a sua mão, aleluia, Ele estendeu a mão para aquela mulher, tomando-a pela mão. Que amor, amados! Que amor maravilhoso é esse do Senhor Jesus. Jesus tomando pela mão. Se Ele tivesse chegado apenas, ficasse ali olhando, o problema é grave mesmo, né? Tá difícil. Não, Ele chegou e estendeu a mão, tocou na mão dela, já tocou na mão. Que coisa maravilhosa. E isso é o que Deus quer fazer com o ser humano. Deus quer tocar, Deus quer estender a mão. E logo a Bíblia diz que Ele a levantou, seguindo o texto, e levantou-a. Que coisa gloriosa, né? Maravilhoso. Jesus levantou. E eu já disse e repito, o ministério maior de Jesus é sempre levantar o homem, porque o homem está caído, o homem está deitado, o homem está perdido. E aqui Ele levanta aquela mulher. E eu achei interessante porque nesse congresso teve uma coincidência de Deus, aliás, não existe isso, mas Jesuscidência, e vários pregadores lá falaram a respeito. Eu por 2 vezes, sobre os paralíticos que estavam caídos, e como Jesus, esse ministério de levantar pessoas, é uma coisa gloriosa, porque em alguns casos, Ele manda a pessoa levantar. Foi naquele coxo, o coxo que estava na porta de Formosa lá, através de Pedro e João, levanta, toma o teu leito, em nome de Jesus Nazareno anda. Aquele que estava, aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus falou assim, levanta-te e vai. Aquele paralítico que foi descido no telhado de uma casa, quando ele viu a fé dos amigos e a fé dele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas aqui Jesus não mandou ela levantar, aqui Jesus a levantou. Então isso eu vejo 2 maneiras de Deus agir de forma gloriosa. Tem momentos em que Ele manda, Ele libera a palavra, e a palavra dele é poderosa, e aquela palavra entra naquele corpo doente, naquele espírito morto, naquela mente perturbada, e a pessoa é levantada, ela toma a iniciativa. Mas tem casos que a pessoa não tem jeito, ele tem que ir lá, pegar na mão e levantar. Olha só o texto que fala, e tomando-a pela mão, a levantou. Que coisa maravilhosa, as multiformes maneiras de Jesus trabalhar. Tem casos que Jesus tem que ir lá e pegar na mão e levantar, não tem jeito. A pessoa está imóvel. Tem alguns que Jesus olha assim e fala, levanta você. E a pessoa se levanta só pela palavra. Então as maneiras como Deus trabalha é assim algo maravilhoso. Então aqui nos diz a palavra que ela se levantou. E o que ela fez? E a febre a deixou. E a febre a deixou. Olha, irmãos, como é maravilhoso quando o mal nos deixa. Lá no capítulo 4 de Mateus diz que Jesus resistiu à tentação de Satanás aí, né, que foi lá tentar ele.
transforma essas pedras em pães, se és o Filho de Deus, se joga daqui, sei o quê, aquele papo furado do diabo lá. A Bíblia diz que Jesus resistiu firme, e aí o último versículo, e o diabo o deixou. Isso é coisa gloriosa. E o diabo o deixou. E a febre a deixou. E o mal a deixou. E o vício a deixou. E o pecado a deixou. E a perturbação a deixou. Nós temos que tomar posse dessa promessa. O mal precisa nos deixar. A miséria precisa nos deixar. A perturbação precisa nos deixar. O desânimo precisa nos deixar. E somente quando Deus nos levanta isso acontece. Então, se a febre, que era o problema daquela mulher, deixou, qual é o seu essa noite? Qual é o seu problema? Vai ter que deixar você, amém, irmão? Vai ter que deixar. Você vai ter que tomar posse dessa palavra. Porque quando isso acontecer, então você vai estar cumprindo o propósito maior de Deus, que é o final e a conclusão dessa mensagem. E então, servi-os. Nós fomos criados para servir a Deus. Só que a nossa febre, o nosso pecado, os problemas não nos deixam fazer isso. Mas quando Jesus entra, quando Jesus chega, quando Jesus nos levanta, nos toma pela mão e o mal nos deixa, então imediatamente nós passamos a servir a Deus. Quanta gente que quer servir a Deus, que até gostaria de servir a Deus, mas não consegue, porque ela está deitada, a febre está aí. Os impedimentos na vida dela estão aí, mas quando Jesus limpa a área, limpa o caminho, a pessoa se levanta e começa a servir. Se você analisar a história aqui, a história no literal, era a hora da janta. Estava sendo servido a refeição na mesa. E a mulher lá no quarto, acamada com febre. Jesus vai lá, toma ela pela mão, levanta ela, o mal deixa aquela mulher. E todos nós sabemos que uma pessoa com febre, mesmo que ela tome alguns remédios, a recuperação vai meio que devagar, até ela tomar de novo o ânimo e tal. A mulher levantou da cama e já falou assim, dá a toalha aqui, eu que vou servir o jantar hoje. Eu que vou servir. E aqui ela já pegou o avental dela lá e foi servindo o Pedro, o Tiago, o João, o André e os demais membros da casa. Ela se levantou, olha os detalhes da palavra de Deus. Você colocar a luneta da revelação do Espírito e enxergar essas coisas na Bíblia. Ela se levantou e já foi trabalhar na cozinha. Esse serviço jantar, foi servir o prato, colher, sei lá, do jeito que era o costume da época. Ela já foi se colocar a serviço. Então, quando é que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos nos colocar ao dispor de Deus? Quando que nós vamos nos colocar a serviço do reino? A dizer, eu vou fazer isso para Deus. Não, eu vou realmente, eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou na igreja, eu vou ajudar, eu vou servir a Deus, vou distribuir folheto, vou pregar a palavra. Quando que nós vamos fazer isso? Quando o mal nos deixar, quando a febre nos deixar, quando nós estivermos totalmente curados, Deus vai colocar em nós, é uma coisa automática, bum, entra direto no nosso coração, um desejo de servir a Deus, que é uma coisa incontrolável. Agora, você está servindo a Deus? Nós estamos servindo ao Senhor? Nós estamos fazendo isso de todo o nosso coração? E se não, por quê? Vamos rever conceitos. Por que eu não estou fazendo o que Deus mandou fazer? Deus mandou eu orar, mas não oro. Deus mandou eu distribuir folheto, mas eu não vou. Deus mandou eu frequentar a casa de Deus e ajudar, mas eu não estou fazendo. Deus mandou ir para a escola de vida, mas eu não estou indo. Por que você não está fazendo as coisas que Deus te mandou? Por que você não está servindo, uma vez que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tal. E a grande ordem de Deus é não adorar imagem, nem a ela servirá. Ou seja, Deus não quer que a gente sirva a imagem, sirva o mundo, ou sirva as coisas, até mesmo os próprios homens. Deus quer que primeiramente nós devemos servir ao Senhor. Então nessa noite Deus vai dar para você um coração servil. Deus vai dar para você essa noite uma atitude de servo. Não, eu vou ser servo de Deus, eu vou servir o Senhor. Eu vou fazer a obra, eu vou fazer o trabalho, porque afinal de contas Deus já chegou na minha vida. Deus já eliminou todo o mal que estava na minha vida. E agora eu vou servir a Deus, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou oferecer meus talentos, meus dons, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer na obra do Senhor.
Sabe por quê, irmãos? Um dia Jesus vai voltar. Vai ou não vai? Está na Bíblia, que ele vai voltar. E quando ele chegar lá no céu, sabe qual vai ser a palavra de recepção? Sabe qual vai ser? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Olha a palavra que ele vai chamar. Ele não vai chamar você de doutor, de pastor, de evangelista, de padre, de papa, de bispo. Ele quer saber se você é servo, se você o serviu. O que é servo? Trabalhador, serviçal. No original essa palavra é escravo, ser um escravo de Deus. O escravo, ele desobedece ordem? Se ele desobedecer a ordem do seu senhor. Escravo não desobedece, escravo só obedece. Ele não tem vida própria, ele só faz o que o Senhor manda. Por que será que Deus coloca essa palavra para nós? E o próprio Jesus foi um servo. Ele é chamado de servo sofredor. Porque nós temos que fazer o que Deus nos manda. E aí vai chegar aquele dia, né? E Deus vai falar para você que serviu, que trabalhou, e vai falar assim: muito bem, serva. Bom trabalho. Entra aqui, entra no gozo do seu Senhor, preparado pelos anjos. Você vai entrar na glória para toda a eternidade. Mas a Bíblia também diz a outra palavra, né? Tudo é uma verdade paralela. E aquele servo que não multiplicou os talentos, aquele servo que enterrou o talento, aquele servo que não fez o que Deus mandou fazer, sabe qual vai ser a palavra? Não te conheço. Apartai-vos para o fogo eterno. E a palavra que vai ser liberada, ainda malditos, seremos malditos. Vinde benditos de meu Pai, servos bons, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então, nós precisamos assimilar esse caráter de servo, de servir o Senhor. Certamente você tem condições de servir a Deus. Você tem muitas coisas que Deus precisa. Você tem olhos que Deus está precisando para olhar para os que estão sofrendo. Você tem mãos que Deus está precisando para que você trabalhe. Pés que Deus está precisando para você ir. Coração que Deus está precisando para você sentir o problema das pessoas e fazer a obra do Senhor. Nós estamos aqui de passagem e a única coisa que vai ser contabilizada no céu é o que você fez para Deus. O único investimento, por exemplo, que vai ser contabilizado é aquilo que você investiu no reino. Só. O resto não vai ter galardão. A Bíblia diz que se você pegou um copo de água e deu a uma pessoa, vai ser galardoado. Se você colocou seus recursos no reino, vai ser contabilizado. Claro, o resto que você gastou foi para você, foi para as coisas dessa vida. E lá no céu, o que nós vamos apresentar para Deus? Vamos chegar lá de mãos vazias? Essa mulher se levantou e já começou: não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo. Estou curado, estou abençoado, Jesus já chegou, eu não vou ficar distraída com coisas não, eu vou servir o Senhor. E já começou a servir. Então fica essa lição nessa noite para nós, de que o Senhor tem um propósito. Os milagres de Jesus têm um propósito. Se Ele chegou na sua vida, se Ele te curou, se Ele te libertou, é porque verdadeiramente você tem algo que Ele precisa nessa obra, nessa vida. Você nasceu para transformar pessoas, você nasceu para fazer a diferença e nós precisamos receber isso e trabalhar. Agora, fora da mensagem, mas uma coisa muito linda, eu queria ler para vocês do versículo 32 ao 39. Vamos terminar esse texto só para ver como é que terminou essa história aí. E tendo chegado a tarde, quando já se estava posto o sol, trouxeram todos que se achavam enfermos e endemoniados. Olha só. Então Jesus saiu da sinagoga, trabalhou, pregou, foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Aí, mesmo assim, o pessoal começou a chegar gente endemoniada, pessoa com problema. Agora veja só esse versículo 33. Lê você, bem alto. E toda a cidade se juntou à porta. Não devia ser uma cidade muito grande também, né? Mas toda a cidade, eu acredito no que a Bíblia diz. Toda a cidade. Eu estou dizendo uma linguagem, né? Toda a cidade foi lá. Lógico, o remédio estava lá, a solução de tudo estava lá. Foi tudo para lá. Toda a cidade se juntou. E curou muitos que se achavam enfermos,
de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Lembra da lição passada? Quando o demônio quis falar, cala-te, calado! Então Jesus não deixava ninguém falar não. Com Jesus não tinha entrevista com o demônio não. Tinha esse negócio, essa barbaridade que faz, seu nome, de onde você vem, quanto você pagou, quanto você o quê, blá, blá, blá. Com Jesus não tinha essa conversa aí. Isso aí é balela, O diabo, para começar, o diabo é mentiroso. Tudo que ele vai falar no microfone pode ser mentiroso, Pode ser mentira. Então Jesus não deixava falar os demônios. Versículo 35. E levantando-se de manhã, agora isso que eu quero chamar a sua atenção. Isso aqui é um tapa assim, pá, daí você vira para cá, leva outro, pá, pá, pá. Olha só. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam-no Pedro e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Bom, era de se esperar que depois da janta, Jesus fosse tirar uma soneca. Não aconteceu isso. Veio uma cidade inteira para ele curar. Aí cura um, cura outro. Expulsa um demônio, outro demônio, muito demônio. E vai, e vai, e vai. Que hora será que terminou esse culto? Meia-noite, 1h, 2h da manhã. Aí Jesus vai dormir um pouquinho. Opa! Belim! E sendo ainda bem cedo, ainda escuro, Jesus se levanta e vai para o deserto. O que ele vai fazer? Orar. Não é um tapinha de luva na nossa cara? Ai, estou cansado, vou dormir até não sei que hora. Jesus não era assim. Jesus sabia que precisava orar. Sabia que se ele quisesse ter o ministério que tinha que orar. Tinha que se entregar. Acorda de madrugada. O sol não saiu ainda. Ele já está andando. Aí o Pedro acordou um pouquinho depois. Cadê Jesus? Já era. Já foi. Aí sai correndo. Buscam. O Senhor saiu muito cedo hoje. Jesus fala assim para ele. Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue. Porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga e pregava na sinagoga deles, em toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então não tinha parado. Amanheceu o dia, já tinha gente esperando ele, já tinha coisa para fazer, trabalho para fazer. Vim para isso, para orar e para pregar. Então, amados, esse Jesus é incrível, não é? Não é maravilhoso? Tem alguém como ele? Por isso que a gente canta, não há outro como tu. Não há outro como tu. Simples, doce, santo, maravilhoso, chega na hora certa, vai pregar para uma multidão, mas também vai pregar para um doente sozinho. Cura uma multidão, mas também entra numa casa e cura uma velhinha, talvez, não tão velha. Ele consegue ser aquilo que dificilmente se vê hoje nos pregadores modernos. Ele consegue ter uma vida ativa, ele consegue, devia ter um preparo físico também fantástico, né, esse Jesus, né? Também, diz a Bíblia que não comia muito, né? Ô mestre, vamos comer! Uma comida eu tenho para comer. Que comida é? Fazer a vontade do meu Pai. Meus discípulos lá. E Jesus trabalhando. Então, nós vemos que esse Jesus é maravilhoso. E é o mesmo que está aqui essa noite. E é aquele que quer nos tocar de uma forma nova. O que talvez faz você ficar deitado? Qual é a febre que te toca hoje? Qual é a frente de problema que você enfrenta? Deixa Jesus chegar, pegar você pela mão e transformar você numa serva, num servo, disposto como ele, na disposição que ele tinha de fazer a obra incansavelmente. Nós podemos cansar na obra, mas nunca da obra de Deus. Na obra, mas não da obra do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus.
Coloque na presença de Deus agora os problemas, talvez seu, da sua casa, da sua família. Jesus vai chegar, Jesus vai vir de uma forma nova, espetacular, formidável, poderosa. Pegar na sua mão, vai te levantar o seu ânimo, sua disposição, vai operar maravilha. Essa febre vai ter que deixar, esses problemas vão ter que te deixar, porque o final, tudo Ele faz para que você seja um servo dEle, que você seja um cooperador na sua obra. Em nome de Jesus, comece agora a colocar seus problemas, suas lutas, suas dificuldades diante dEle nesse momento. Ele virá, e Ele virá, como foi a casa de Pedro. Ele irá também na sua casa, Ele irá também no seu trabalho, Ele participará do seu dia a dia, das lutas, dos problemas. Senhor, nós te louvamos hoje, te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa revelação, Senhor, que o Senhor nos dá nessa célula esta noite. Pai, nós aprendemos aqui hoje que a nossa vida tem que continuar, que não é somente dentro da igreja, na sinagoga, mas que nós temos que continuar o nosso legado de cristão, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a ter uma vida de testemunho fora da igreja. Senhor, nos ajuda a selecionar os melhores amigos, que dentro da nossa casa possamos levar as pessoas que vão realmente edificar, possamos ser hospitaleiros para sermos ajudados. Ó Senhor, que nós tenhamos a consciência que o Senhor está conosco dentro do nosso lar, para curar as nossas enfermidades, libertar as nossas vidas, Senhor. Oh Pai, estenda a tua mão nesse momento e nos toca, Senhor. Oh Pai, nos toca com poder, nos anima, faz de cada um homem, uma mulher de oração, de intercessão, que nós possamos, Senhor, ter a coragem, ter, ó Deus, essa disposição de nem que precisar acordar escuro, cedo, pregar a tua palavra, expulsar os demônios, fazer a obra que o Senhor nos enviou a fazer. Senhor, nós queremos ser teus servos, Pai. Nós queremos ser teus servos. E eu oro para que o Senhor dê agora um coração de servo para cada um que aqui está. E que todos juntos possamos te servir de todo o nosso coração. Porque a tua palavra fala: se alguém me serve, esse me seguirá. E aqueles que me servem, o meu Pai o honrará. Senhor, que todos ao findar esta lida, possamos ser homens e mulheres que serão honrados na eternidade pelo serviço prestado aqui na terra. A nossa missão, em nome de Jesus, o abençoa agora com essa palavra e libera as promessas e a bênção do Senhor sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Então dá um abraço no seu irmão e fala assim: vamos servir esse Deus que vale a pena, é maravilhoso.